Bem-vindos, queridos alunos e alunas, papais e mamães, ao nosso podcast versão especial, feito especialmente para você que está aí nos ouvindo, Rede de Jaguariúna, Campinas e quem mais tiver acesso ao nosso podcast no YouTube. O podcast de hoje é uma versão um pouco diferente, terá apenas 20 minutos e conta apenas com a minha participação, professor de História e Apoio, Guilherme. Então hoje nós iremos falar dos antecedentes da Primeira Guerra Mundial, que foram os eventos que levaram a ocorrer de fato a Primeira Grande Guerra. Para entender esses eventos, nós vamos estudar um pouco das potências imperialistas mundiais. Não vamos falar de todas, vamos dar uma resumida aí pelo tempo ser curto, mas entre elas nós iremos destacar aí, Inglaterra, França, Rússia, Japão, Alemanha, Império Austro-Húngaro e o Império Otomano. Então, sem mais delongas, vamos nessa. Iniciando então esse podcast versão especial, nós iremos entender um pouco aí qual a importância do imperialismo para que tenha ocorrido a Grande Guerra, Primeira Guerra Mundial. Para quem não sabe, o mundo passou aí por diversos processos de mudança depois ali da Revolução Industrial e alguns países eles conseguiram aí tomar frente e, necessitando de recursos e de mão de obra, eles resolveram aí invadir e anexar outros países, outros territórios para conseguir aí suprir a sua necessidade de minério de ferro e principalmente carvão. Também não podemos esquecer da questão do petróleo, que vai ser bem importante aí posteriormente no mundo. Enfim, a primeira divisão que nós temos aí, a primeira invasão, é conhecida como a partilha da África. Vocês já estudaram aí, no ano já estudou passado, começo desse ano talvez, e aí vai contar aí com as nações europeias dividindo ali a África em vários pedaços para que eles possam explorar o máximo possível. Nessa partilha da África, a gente vai ver que tanto a Itália quanto a Alemanha, elas vão participar por último, elas vão ficar com poucos territórios, dado ao fato da unificação desses dois países acontecerem bem depois. Então, tanto a Itália quanto a Alemanha, ela vai ter uma quantidade menor de territórios. Depois da África, eles vão voltar, as potências europeias, elas vão voltar os olhos ali para a Ásia, principalmente para a China. E aí você vai ter o domínio ali de algumas regiões por essas potências ali. Como título de curiosidade, a gente acaba deixando para trás a Holanda, mas a Holanda ela também teve várias possessões em diversas partes do mundo. Então o Império Holandês também foi muito grande, foi o mundo todo praticamente ali. Mas retomando, então as potências europeias elas vão entrar nesse processo aí de exploração e vão necessitar de mão de obra para poder abastecer suas indústrias. Quem toma a frente, quem consegue explorar mais, ter uma quantidade maior de territórios e tudo mais, é a Inglaterra. Pelo fato da Revolução Industrial acontecer primeiramente lá, ela tem uma grande frota naval, então a Inglaterra ela dispara na frente nessa questão de dominação imperialista, e seguida ali da França, e ali por último, correndo atrás, está a Alemanha. Então, o que acontece é que começa a ter uma disputa ali, principalmente entre a Alemanha e a Inglaterra, na questão da produção e industrialização. Então a Inglaterra tinha uma frota naval a melhor do mundo, a maior também, e a Alemanha estava ali tentando alcançar a Inglaterra, até que a Alemanha consegue construir um navio ali que dá inveja aos ingleses, e aí a Inglaterra começa a não gostar muito aí desse expansionismo aí alemão. Lembrar que a França ela não está satisfeita nem um pouco com a formação do Estado alemão, porque durante a sua formação
a Alemanha anexou uma região que era da França, que era muito rica em minério de ferro e carvão, que era a região da Alsácia-Lorena. Então os franceses estavam bem bravos com os alemães por eles terem anexado essa região que anteriormente ali era francesa. Então nós temos essa configuração aí do mundo entre essas potências aí europeias, tentando o máximo possível aumentar seus territórios, explorar mão de obra, conseguir recursos minerais para assim industrializar e alavancar a sua economia e conseguir chegar ali ao topo. Dos impérios que nós vamos dar mais enfoque aqui nesse vídeo, são alguns impérios que eles não têm tanto enfoque assim na apostila, então a gente vai dar uma expandida aí no conhecimento de vocês. Então o primeiro império que nós vamos dar esse tratamento especial é o Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano era um império muito grande ali na região do Oriente Médio, tinha possessões na África, no norte da África e ali na Europa. O que acontece é que durante a transição para a época moderna, o Império Otomano ele foi perdendo várias regiões em consequência de guerras. A primeira aí, guerra que nós vamos citar aí antes, que acaba criando uma rivalidade com outras potências, é a Guerra da Crimeia. A Guerra da Crimeia, a Rússia tinha um interesse ali, o Império Otomano também, eles entraram em guerra e tanto a Inglaterra quanto os franceses queriam parar essa expansão da Rússia imperial. Então eles apoiaram o Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano venceu, então essa daí o Império Turco-Otomano leva, mas com a condição dele adotar aí algumas leis europeias específicas, né? Vale lembrar que o Império Turco-Otomano é um império cuja religião aí base aí é a muçulmana, então tem algumas diferenças aí na questão cultural para as outras potências europeias. Essas medidas adotadas pelo Império Turco, eles vão desagradar uma grande quantidade de pessoas e aí surge um movimento dentro do Império Turco-Otomano revolucionário, que é o movimento dos Jovens Turcos, em 1908. A Guerra da Crimeia foi em 1853, depois de várias tendo insatisfeito aí com as medidas, os jovens turcos aí eles vão criar esse movimento e se revoltar. Essa revolta gera uma guerra civil aí que vai abalar as estruturas do Império Turco-Otomano e nós vamos ver que isso daí só piorou na questão dos territórios. Seguido já ali em 1911, o Império Turco-Otomano ele vai entrar em guerra com a Itália e ele vai perder. E nessa derrota, a Itália vai levar a Líbia e outras regiões do Império Turco-Otomano. Já na sequência, né, mal acabou a guerra ítalo-turca, tem uma guerra nos Balcãs. Né? Os Balcãs, ali é a região Ânia, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Grécia, Macedônia, Montenegro, Sérvia. Então essa região era muito importante ali, boa parte pertencia ao Império Turco. E o Império Turco também vai perder essa região. Essa região é muito importante vocês gravarem aí, porque nessa região dos Balcãs é onde tem uma grande maioria de povos eslavos. E aí, mais pra frente no vídeo a gente vai explicar aí o que são esses povos eslavos e por que dessa importância. Enfim, o Império Turco perde ali a Guerra dos Balcãs e aí nessa devastação dessa região, os Balcãs estão todos devastados já. O Império Austro-Húngaro se aproveita e anexa ali a Bósnia e Herzegovina. E durante todo esse processo aí de guerras e problemas que a Turquia teve, uma das regiões ela se torna independente com apoio internacional, que é a região da Sérvia. Então, fazendo uma análise aí do que aconteceu com o Império Turco Otomano, a gente vai ver que ele, durante as últimas décadas, aí, o Império sofreu bastante crise, sofreu com bastante guerras ali, conflitos. Ele perdeu grande parte das suas possessões ali, diminuindo bastante. Então, o Império Turco Otomano ele tem esse sentimento de querer recuperar esses territórios que foram perdidos
ao longo do tempo. Como nós vimos no início do podcast, para o imperialismo é importante você conquistar o máximo de territórios possíveis para explorar aí o máximo de minério e mão de obra para o seu país, né, para fortalecer a sua indústria. O Império Turco Otomano ele só foi perdendo suas regiões. E aí nós iremos voltar aí os nossos olhos um pouco mais para o Extremo Oriente e nós vamos falar agora sobre o Japão. O Japão, que parece assim todo inofensivo e bonitinho, na verdade, nesse período ele iniciou a sua expansão territorial. Então, nesse período ele inicia ali como um império japonês e ele quer expandir o máximo possível. A gente vai ver que um dos problemas do Japão, que perdurou por muito tempo, é a questão do tamanho do Japão, né? Do arquipélago japonês, que é muito pequeno, tem muitos habitantes ali e também não tem muito minério. Então os japoneses necessitavam ali expandir para conseguir o máximo de território possível. E a primeira aí, guerra importante nessa conquista de território é a Guerra Sino-Japonesa. A Guerra Sino-Japonesa é a guerra entre China e Japão, que ocorreu aí de 894 a 895. Foi quando o Japão ele consegue anexar alguns territórios para ele anexa ali, ele consegue a ilha de Taiwan, ele consegue administrar uma parte da Coreia, que era administrada pela China. Então a Coreia era um território, não vou dizer que ela totalmente livre, mas ele tinha uma certa liberdade porque era um território administrativo, né? Então a China administrava, depois disso o Japão vai administrar uma parte. E aí a China também cede uma parte do seu território, mas a Rússia, vendo esse expansionismo japonês, fica preocupada e ela entra ali contra essa tomada de território chinês pelos japoneses e impede que o Japão pegue esses territórios da China. E os japoneses eles não vão enfrentar a Rússia ainda, lembra que isso aconteceu em 1895, os japoneses não vão enfrentar a Rússia ainda, porque eles não têm força o suficiente para fazer uma guerra com a Rússia. Os japoneses eles estão rancorosos com essas medidas aí da Rússia. O que vai acontecer posteriormente? Em 1904, quando o Japão ele consegue se equipar melhor, e aí sim ele vai invadir a região da Manchúria e os territórios chineses que antes eram deles, foi dado e teve que devolver quando a Rússia interviu, ele vai querer de volta. Então aí o Japão vai enfrentar os russos. O Japão militarmente, embora o exército russo seja enorme, gigantesco, muito maior que o exército japonês, tecnologicamente, militarmente, o exército japonês vai ser muito melhor do que o exército russo. Então, o exército japonês vai ganhar várias batalhas navais, eles vão ganhar várias batalhas, conflitos dentro ali da China, né, para expulsar aí os russos, mesmo estando em uma quantidade aí muito inferior. Então, quando o Japão ele consegue derrotar a China e posteriormente ele derrota a Rússia, que é uma potência imperialista, né, o Japão, aquele arquipélago pequenininho ali, né, faz tudo isso, as potências europeias olham e falam, opa, né, tá com status ali de potência, então vamos considerar o Japão também aí uma potência na Ásia. Então o Japão é uma grande potência que começa a surgir, que surge ali nesse período antes da Primeira Guerra Mundial, e sim, lutou muito bem, né? Os japoneses ali conseguiram conquistar muitos territórios. A gente vai ver quando entrar a Primeira Guerra Mundial qual é o interesse do Japão ali em entrar ao lado dos aliados. Lembra quando eu comentei para vocês guardarem aí sobre a questão dos eslavos, dos povos eslavos? Né? Os povos eslavos, eles são aí eslovacos, crozãs, tchecos, eslovenos, polacos, servos, os russos. São povos que ali pertencem à mesma etnia, têm a mesma cultura nesse sentido. Então, dentro desses povos eslavos, a gente viu que uma boa parte tinha sido anexada pelo Império Austro-Húngaro. Você tem a Sérvia ali, que também é eslava, e a Sérvia, ela tinha uma ideia do pan-eslavismo, que era o quê? Que era unir todos esses povos eslavos em uma grande nação. Então a Sérvia queria formar uma nação única,
desses povos eslavos, o que era muito interessante para a Sérvia, porque daí isso significa conquistar territórios, né? Então, o imperialismo, o jogo do imperialismo é esse, né? Conquistar territórios, é tipo war, né? Quanto mais território você tem ali, melhor. Então, a Sérvia queria muito ali conquistar o máximo possível de territórios e começou a vender essa ideia do pan-eslavismo, o que para a Rússia foi muito interessante, porque a Rússia também é eslava. Então a Rússia incentivava que acontecesse esse pan-eslavismo, porque afinal isso beneficiaria ali a Rússia. Só que o Império Austro-Húngaro joga areia ali inicialmente nesse plano da Sérvia, porque ele anexa a Bósnia e Herzegovina. Então os sérvios, eles não estão muito felizes aí com essa questão do Império Austro-Húngaro ter anexado esses povos eslavos. Eles vão começar a fomentar ali pequenas revoltas dentro do Império Austro-Húngaro. E aí que entra uma parte importante, bem antecedente mesmo, bem antes da Primeira Guerra Mundial, que é a questão do arquiduque Franz Ferdinand, arquiduque do Império Austríaco ali. Ele vai, herdeiro do Império Austríaco, ele vai até essa região que está tendo os conflitos para tentar apaziguar, para tentar elevar o status a um status político alto daquela região. E ele sofre um atentado, ele consegue escapar desse primeiro atentado, né? A bomba que era para explodir no carro dele explode no carro de trás. E aí, em vez dele picar a mula e fugir, o que ele faz? Não, né? Ele volta para visitar os feridos nesse primeiro atentado. E aí, na volta, o motorista erra o caminho, ele cai de cara, né, com um dos jovens ali que tentaram fazer o atentado anterior. E ele e a mulher dele morrem, aí eles levam um tiro e aí ele é assassinado. Esse jovem aí, bósnio, ele era de uma dessas várias facções que existia, que era a favor ali do pan-eslavismo. O Império Austro-Húngaro, para eles foi a gota d'água, e para eles também era interessante, porque eles mandaram eles acusaram a Sérvia, né, de fomentar isso. Então eles mandaram várias medidas ali, impondo que a Sérvia fizesse várias regulações. A Rússia falou, não, renega isso daí, e se eles declararem guerra a você, eu aí te dou uma força e eu entro em guerra contra eles. Então a Sérvia, ela vai negar essa imposição austro-húngara, e a gente vai ver no que vai dar. E agora a gente vai falar um pouquinho ali da Alemanha, que também vai tentar lutar o máximo possível para expandir seus territórios. A Alemanha, como a gente viu anteriormente no slide, ela tem territórios na África, tem alguns territórios ali na Oceania também. A Alemanha, ela está muito bem nesse sentido, porque, como vocês viram, ela anexou a região importante da França, Alsácia e Lorena, e eles pretendiam construir um trem que ligasse Berlim a Bagdá, que fica no Império Turco-Otomano. Então essa linha férrea, ela seria utilizada principalmente ali para a questão de estar próximo ao petróleo no Oriente Médio, mas também tem um segundo ponto, que era para aumentar a influência ali na região dos Balcãs. A gente viu que a região dos Balcãs, que é a região onde tem os povos eslavos, estava extremamente devastada por vários conflitos, assim como ocorreu com o Império Otomano. Então era uma região ali que era quase que uma terra de ninguém ali, né? Então a Alemanha também queria aumentar a sua influência naquela região. Então a Inglaterra, quando olha para aquilo tudo, né, a Inglaterra fala, opa, né, como assim? Você quer aumentar mais territórios ainda do que você já tem? Não. Então a Inglaterra, ela vai começar aí querer boicotar essa construção da linha férrea alemã, vai tentar impedir o máximo possível que os alemães tentem se desenvolver industrialmente, economicamente nesse sentido. E aí você junta tudo aí, né? Você tem todas essas questões aí do sentimento de revanchismo do Império Turco-Otomano de reconquistar seus territórios. Você quer a Alemanha querendo se expandir, a Inglaterra querendo brecar a Alemanha, a França quer reconquistar a Alsácia e Lorena, que está na mão dos alemães, a Sérvia querendo o pan-eslavismo, a Rússia apoiando a Sérvia, o Império Austro-Húngaro querendo acabar com a Sérvia em consequência da morte ali do arquiduque Franz Ferdinand. E aí você junta tudo isso daí e é ali, ó, preparado já para estourar a Primeira Guerra Mundial.
Mas esse podcast fica aí para depois. O podcast, o Caverna do Platão, ele foi idealizado ali por mim no início da quarentena e teve adesão ali de outros professores da rede, o Henrique de Geografia, o Juliano de Artes, o Michel de História também. E aí nós trabalhávamos na questão do áudio e agora a gente vai começar a disponibilizar também o nosso podcast aí na TV Arts. Então, cuidem-se e até a próxima!